Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar a partir de agora, 12h12. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 no Litoral, em Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. Temos o número do WhatsApp, é o 11 973350038, mais uma vez, 973350038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações nas redes sociais. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, de bem-estar, de comportamento, por aqui, e para isso eu apresento os nossos convidados de hoje. Inicialmente, o Dr. Ricardo Raui Marum, médico endocrinologista. O Dr. Marum é presidente do IBEM, é o Instituto Brasileiro de Educação Nutricional. Seja bem-vindo, Dr. Marum, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para participar do programa. Uma boa tarde a todos. Seguindo aqui com a formação da nossa bancada de especialistas, também com a gente a Luana Karamalak Munaro. Ela é nutricionista, especialista em saúde integrativa. Luana, seja bem-vinda. Está falando com a gente do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é isso? Isso mesmo. Muito obrigada. Agradeço o convite. É um prazer poder estar aqui. Também com a gente o José Luiz Ferreira da Silva, fisioterapeuta. Ele é especialista em medicina tradicional chinesa e ortopedia. José Luiz, seja bem-vindo. Como estão as coisas? Obrigado pelo convite e o programa realmente me deu essa oportunidade e estaremos aqui para dar o nosso melhor no quesito da saúde. E fechando aqui a nossa bancada de especialistas, Fabiano de Abreu, neurocientista, jornalista, escritor, psicanalista. Ele integra a FENS, é a Federação Europeia de Neurociência, e também a Mensa Internacional. E o Fabiano está em Portugal, na região do Vale do Vinho Verde, falando com a gente. Seja bem-vindo, Fabiano. Como é que estão as coisas por aí em Portugal, aí na sua região? Olá, Mauro, tudo bem? Obrigado pelo convite. Aqui está tudo bem. Está frio. Para quem gosta de frio, está ótimo. É o outono começando por aí, já está na hora de esfriar, não é, Fabiano? Exatamente. Vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, minha gente. O mundo registrou ontem 8.201 mortes pela Covid-19 em 24 horas. É o maior índice desde abril. Quase metade dessas mortes, 3.858, ocorreram na Europa, onde a epidemia segue registrando recordes diários há pelo menos 2 semanas. Vários países já decretaram lockdown e outras medidas de contenção, porém o avanço é considerado muito preocupante, já que o ritmo de contágio está mais acelerado do que o da onda anterior e pode ser agravado pela chegada do inverno e pelo cansaço também da população em relação às medidas de proteção. Fabiano, eu começo esse tema com você, justamente que estamos falando da Europa, você está em Portugal, como eu destaquei aqui na região do Vale do Vinho Verde. Como é que está a situação especificamente aí no Vale com relação à Covid? Quais são as preocupações no que se diz em relação ao que está sendo dito, né, a segunda onda? Exato. O aumento ele se deu muito por causa do verão. E aqui na Europa, no verão, as pessoas não se cuidaram muito. Eu, por exemplo, estive em Paris, eu fui de carro até Paris, porque é difícil pegar voo, e eu não via pessoas de máscara na rua. Por toda a Espanha que eu atravessei até a França, eu não via pessoas de máscara na rua. E aqui em Portugal também as praias estavam cheias, os rios estavam muito cheios, ou seja, não teve aquele cuidado, né? E os números aqui na Europa ainda não convenceram tanto assim a população, porque saiu na imprensa semana passada, por exemplo, que o número de mortes de Covid foi menor do que de outras doenças. E aí, quando você publica esses números, as pessoas começam a pensar, tirar um pouco da credibilidade da doença, né? Apesar de ser uma doença séria, né? Mas no inverno europeu sempre tiveram muitos casos de pneumonias e muita morte por pneumonia também. Então, você acredita este aumento de casos e também de mortes por conta de algum descuido relacionado ao período, à estação do ano, as pessoas na primavera, verão, não se preocuparam muito com a proteção? Exato. Isso foi o que eu vi na Espanha, na França. Aqui em Portugal as pessoas se cuidam mais. O governo aqui em Portugal ele é mais rigoroso nessa questão, mas os outros governos dos outros países não foram tão rigorosos e as pessoas também não respeitaram tanto. Eu vi aqui um verão bastante badalado.
Eu vi um verão que as pessoas se deslocaram muito, inclusive a minha região é uma região turística e tinha pessoas de diversos lugares do mundo aqui na região. Ou seja, esse aumento se deu por isso e porque todo inverno aqui há muitos casos de pneumonia, o frio é muito grande, né? E os números, como eu disse antes, ainda não convenceram tanto a população, porque outras doenças também matavam. Doutor Marum, a partir da observação do Fabiano de Abreu, lá de Portugal, considerando que estamos aqui na primavera e já mais próximo do verão, inclusive, mês que vem já temos verão aí, dia 20, 21 de dezembro, quais os riscos que corremos se as pessoas não prestarem atenção em relação às necessidades aí de proteção, uso de máscara, por exemplo? Graças a Deus, nós estamos no momento, pelo menos na cidade de São Paulo, nós estamos numa situação muito melhor, né? Nós estamos aí com um número de mortes bastante 10 vezes menor do que o pico, né? A cidade especificamente de São Paulo. Mas isso não significa, a Europa é um exemplo disso, que nós devamos baixar a guarda, né? Precisamos nos manter atentos a todas as medidas de proteção, álcool gel, máscaras em todos os lugares, continuarmos atentos, né? Mas creio que nós não, pelo menos se esse vírus respeitar uma questão sazonal, estamos entrando no verão e provavelmente vamos continuar, se todos se cuidarem, com casos baixando, né? Não só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, algumas regiões um pouco mais complicadas no Brasil, mas esperemos que continuemos em baixa, né? Devido à estação do ano. E a todos os cuidados que devemos continuar tomando. Aqui todos os dias temos chamado a atenção para a necessidade das pessoas não baixarem a guarda. Os números estão melhores, evidentemente, tanto no que se refere à contaminação, o número de casos e também a queda no número de mortes, mas não dá para baixar a guarda. As pessoas estão, assim, para falar o português claro, ligadas nessa importância, ou seja, os números estão caindo, mas não podemos esquecer de que a doença está por aí, o vírus está por aí. Exatamente. José Luiz, sua avaliação sobre essa questão, a segunda onda da Covid-19 na Europa, isso preocupando o mundo? Como fisioterapeuta, eu trabalho também não só no sintoma, mas também na prevenção. Então, assim, embora estemos casos decaindo, mas a gente precisa também estar sempre na prevenção do tratamento, que é continuar o uso de máscara, e as pessoas que estão no grupo de risco, que são diabéticos, HIV, essas são mais acometidas e elas precisam ter mais cuidados. Na minha profissão em si, a gente precisa de um trabalho multidisciplinar entre o médico, o enfermeiro, o professor de educação física, porque às vezes a gente fala que atualmente essa doença pega os mais idosos, mas hoje a gente tem idoso de 80 anos que joga bola e seres de 40 anos que está debilitado. Então, eu acredito que tem que se manter a imunidade, alimentação, exercício respiratório, sono, para você fortalecer o seu organismo de maneira que você possa estar prevenindo juntamente com todos os cuidados que a televisão, a OMS passa, que a gente precisa ter. Essa é a minha opinião, por enquanto. Luana, o José Luiz salientou aqui a questão da necessidade dos cuidados com a alimentação. Você é nutricionista, como é que a sua área observa tudo isso? E o que você tem dito para os seus pacientes em relação à necessidade do equilíbrio nutricional? Os colegas pontuaram muito bem, como o Dr. Marum falou, não é porque a gente teve essa queda que a gente tem que se descuidar, a gente precisa se cuidar sim, né? Usar máscara, usar álcool em gel, porque se a gente está se cuidando, automaticamente a gente também está cuidando do próximo, então isso é muito importante, né? E como nutricionista, como o José Luiz também falou, pontuou muito bem, cuidar da imunidade é imprescindível, né? Vitaminas e minerais não impedem uma infecção, mas eu costumo dizer para os pacientes que eles armam o exército imune para a batalha, né? Então, quanto melhor estivermos com a nossa saúde em dia, e quando eu digo imunidade, como o José Luiz falou, eu estou falando como um todo, tanto a nutrição desse paciente, como essa nutrição emocional, né? O Fabiano pode até pontuar bem sobre isso,
quanto a prática de atividades físicas, uma boa qualidade do sono, fazer uma boa higiene do sono, tudo isso pontua, leva a uma boa imunidade, né? E quanto melhor nós estivermos, com certeza melhor a gente vai enfrentar tudo isso. Então, eu acho que é cuidar da saúde de forma integral mesmo, corpo, mente e alma. 12h22, você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre tratando por aqui, nas quartas, a questão da saúde, o comportamento, o bem-estar da população, e para isso aqui a formação de uma bancada sempre de especialistas. Você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e também nas redes sociais, nos acompanhando pelas imagens, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Mais um tema aqui para a nossa análise e debate: a coexistência de duas das mais graves pandemias do século XXI, a obesidade e, claro, a Covid-19, nos mostra que o excesso de peso coloca as pessoas em maior risco de doença grave ou morte, inclusive pelo vírus. E, nesse contexto, a série de desenho animado A Viagem de Gurzi, um extraterrestre que vem à Terra para aprender a comer melhor, quer auxiliar pais e professores a fazerem com que as crianças desenvolvam o amor e o prazer pela comida de verdade. Esse é o assunto aqui para o doutor Harun tratar com a gente. Doutor Marum, desculpe. Como é que surge esse personagem Gurzi? Quem é ele? É um ET, né? Um extraterrestre? E por que um ET? Para chamar a atenção das crianças em relação à necessidade da boa alimentação. Apenas fazer um pequeno parênteses antes de falar direto do universo Gurzi, falando da pandemia de obesidade, né? que coexiste agora com a pandemia de SARS-CoV-2, Covid-19. Né? Já em 1997, a Organização Mundial da Saúde lançou um relatório bastante completo indicando que a quantidade de pessoas obesas no mundo estava aumentando. Né? Entre as medidas que a Organização Mundial de Saúde propôs à época, havia já a educação nutricional infantil. Era preciso educar para prevenir, porque prevenir é mais fácil do que tratar, né, a obesidade. Infelizmente, de lá para cá, a epidemia de obesidade não apenas aumentou no mundo inteiro, né? E em todas as classes sociais, em todas as populações, basta que a pessoa esteja acima da linha da miséria, que ela já está em risco para desenvolver obesidade. No Brasil, atualmente, nós temos adultos, mais do que 2/3 da população em sobrepeso ou obesidade. Crianças de 6 a 10 anos, já temos 1/3 da população em sobrepeso e 14,9% em obesidade. Então, de volta lá em 1999, nós, conhecendo um pouco da história da obesidade no mundo e como o público infantil foi, desde Disney, né, passou a ser público-alvo, nós resolvemos contribuir criando um universo ficcional, né, que se compõe por um ETzinho que vem de um planeta onde as crianças estão mais gordinhas, estão com dificuldade para brincar, os cientistas de lá estudam e não conseguem perceber por que está acontecendo isso. Então, eles mandam um ETzinho de 4 anos para cá, que se chama Gurzi, né? E esse ETzinho vai encontrar duas crianças aqui numa fazenda. E eles vão viver aventuras onde, nessa série de 7 desenhos animados, nós vamos explicar todos os grupos alimentares, a importância deles, numa linguagem de 3 a 6 anos. Então, o leite, as frutas, aqui estamos nos derivados de leite, depois Doutor Marum, só para o entendimento aqui do nosso espectador, ou seja, para aquele que está com a gente acompanhando essa transmissão pela internet, pelas redes sociais, esse é o desenho animado que nós estamos assistindo. O que o senhor descreve em relação a essa aventura? Quais são os personagens? Os personagens, nós temos o ETzinho, que é o Gurzi, que vem do planeta Gur, a Bia, que é a menina que mora na fazenda, o Gurzi, o Nico, que é o garoto que vem para a fazenda, né, e conhece a Bia, e eles recebem o Gurzi aqui e um pássaro falante, que é o Espiga.
né? Agora nós produzimos um total de 7 desenhos de 3 minutos e meio cada um, aproximadamente, onde a gente vai ter como objetivo divertir a criança, e que os pais estejam juntos, mas resgatar o valor de uma alimentação natural, de uma alimentação mais próxima da natureza para a saúde de todos, né? Porque isso, infelizmente, faz parte do que aconteceu. Alimentos, embora muito práticos, né? E que nós não podemos negar o valor deles, para a vida prática, né? Que são os alimentos ultraprocessados, onde você tira a fibra, coloca muita gordura, açúcar e sal, e os fast food são a principal, além dos refrigerantes, os líquidos açucarados, né? São a principal causa dessa epidemia de obesidade, atingindo de uma forma muito violenta as crianças. As crianças, a incidência de obesidade entre as crianças está crescendo de forma exponencial. Então, para que a família possa explicar de uma forma, ou os educadores nas pré-escolas, né, que são crianças de 3 a 6, possam... a gente criou esse instrumento, né? Um instrumento de desenhinhos, onde a gente vai também disponibilizar joguinhos e outras coisas, né? Por enquanto, essa série está numa plataforma chamada Cirquinho, mas nós vamos ampliar para muitas outras plataformas, né? Só um instantinho, doutor Marum, eu quero pedir aqui o apoio novamente para o nosso produtor, o Pedro Schiavon. A gente viu aqui, o senhor descreveu os personagens, enfim, como é que a história funciona. O Pedro, temos um outro, aquele vídeo onde existe uma música, não é isso, doutor Marum? O primeiro vídeo apresenta até para que quem está acompanhando a gente pelas emissoras possam também, a gente vai fazer um soft som para que as pessoas entendam do que a gente está falando aqui. Existe uma música, né, que eu gostaria que o senhor falasse a respeito dela. É uma música que do primeiro episódio, na verdade, ele está colocado nesse briefing, né, de resumo de 7 episódios, cada episódio com 3,5, mas a música explica que o Gurgis vem de um planeta, né, e vem para a Terra aprender com as crianças daqui a se alimentarem bem, como crescer bem, como se alimentar bem. Então, ele está vindo aí na nave espacial dele e vai chegar no planeta Terra numa fazenda. Nessa fazenda... Vamos ouvir, doutor? Vamos lá. O Pedro já colocou ali para a gente. A gente não está ouvindo aqui, mas os ouvintes da Rádio Trianon e da Rádio Universal, chamando, sim. Né, as crianças acompanharem o Gurgis nessa aventura, o Espiga, o Nico e a Bia, né, onde as crianças vão ser chamadas a ensinar o Gurgis, né? Essa que é a estratégia da brincadeira, né? E para ter acesso a esse material lúdico, doutor Marum, como é que as pessoas fazem? Pais e professores? Por enquanto, nós temos ele numa plataforma chamada Cirquinho, mas logo teremos em outras plataformas e vamos colocar à disposição essas outras plataformas, quais que serão, no nosso Instagram do Instituto Brasileiro de Educação Nutricional, que é o IBEM, no Instagram do IBEM, né? Aí saberemos de outras, mas por enquanto ela está no Cirquinho, né? Certo. E logo teremos outros materiais também. Mas, por enquanto, são esses 7 episódios. Um episódio introdutório, que apresenta como é que é essa historinha toda, depois como é os leites derivados, as frutas, o pomar, depois as hortaliças, os construtores, as carnes, os ovos, né? E depois... Como é que acessa o Cirquinho, doutor Marum? O Cirquinho é um aplicativo. Já que tem vários outros desenhos infantis, né? Então, precisa baixar esse aplicativo e entrar no aplicativo. Tá, eu queria falar com a Luana. A Luana, eu não estou vendo aqui, não sei se caiu a conexão dela. Tá presente, Luana? Ah, está aqui. Achei. Luana, fala sobre essa coisa do lúdico, né? De levar esse tipo de informação para a criançada. Funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Eu acho extremamente importante, principalmente hoje no mundo que a gente vive, né? Onde a correria do dia a dia cada vez maior, né? Como o doutor disse, a gente vive nesse mundo, acaba que os alimentos ultraprocessados, eles são mais práticos, e muitas vezes o pai e a mãe, devido a esse mundo atual que a gente vive corrido,
pela praticidade, acabam ofertando esse tipo de produto alimentício aos seus filhos. Então, eu acho que a educação nutricional, ela tem que ser tão importante quanto a outra educação dentro de casa, porque os filhos, eles repetem o padrão de comportamento dos pais, né? Os pais são os exemplos. Então, a forma lúdica de ensinar, o aprendizado, ele é muito mais eficaz, né? Crianças gostam, e é uma forma fácil deles entenderem e prazerosa. Então, a gente alia tudo de uma vez só. Eu acho extremamente eficiente. Doutor Marum, só para finalizar esse tópico, então, temos o Cirquinho, que o senhor falou que é um aplicativo, e também temos a possibilidade, pais e docentes, professores, de acessar esse material do GURSE pelo IBEM, né, que é o Instituto Brasileiro de Educação Nutricional. Qual que é o endereço para o acesso? Se entrar no Instagram com o IBEM, né, Sim. já vai achar Instituto Brasileiro de Educação Nutricional, né? Tá certo. Então, apenas um parênteses, que eu falei que a criança ela sofre muito com a obesidade, porque os órgãos da criança elas são mais sensíveis do que o do adulto. Então, e nós sabemos que a epidemia de obesidade corre junto com a epidemia de diabetes, né? Acho que a gente vai tocar nesse tema um pouquinho à frente. Agora, o próximo tema. Uhum. Podemos lá já linkar com isso, então vamos lá. Né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde... Então, assim, o que acontece? Falo eu, não? Não, vamos entrar nesse assunto, a gente já trata aqui da questão do diabetes também, doutor Marum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 170 milhões de pessoas sofrem de diabetes atualmente no mundo, e esse número deverá atingir 300 milhões nos próximos 5 anos. E a doença é desenvolvida pela deficiência na produção da insulina, que causa o aumento da glicose na corrente sanguínea. E, segundo especialistas, a prática da atividade física, o controle do peso e a adoção de uma alimentação saudável são os principais pilares no tratamento do diabetes. Luana, você é especialista em saúde, em medicina integrativa, em saúde integrativa. Como é que esta especialidade observa a questão do diabetes, não só na questão das formas de prevenção, mas também na possibilidade do tratamento para quem tem a doença? Certo. Hoje a gente percebe que a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas o diabetes, estão relacionadas com o estilo de vida, né? Então a gente sabe que a genética tem a sua influência, sim, representa entre 5% a 10%, e o outro restante da porcentagem, aí 90% a 95%, é o nosso estilo de vida, né? Ou seja, como nós nos alimentamos, como nós nutrimos o nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual, né? Tudo isso impacta para o desenvolvimento e para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Então, dentre elas aí a obesidade, como o doutor falou, que está também diretamente ligada ao diabetes. Então, a gente sabe que o consumo exacerbado, frequente de alimentos ultraprocessados, né, ricos em gorduras trans, açúcares, aditivos químicos, conservantes, edulcorantes, são produtos alimentícios, né, são calorias vazias, porque não tem nutrientes. Então, esse consumo frequente leva a uma inflamação crônica no nosso organismo, onde a gente fica suscetível ao desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis, e dentre elas o diabetes, como você pontuou, quando o nosso pâncreas não consegue mais fazer uma produção adequada da insulina, esse hormônio que metaboliza a glicose, ou seja, o açúcar no sangue, né? Então, aí começa a haver um aumento dessa glicemia, um aumento dessa insulina, e aí levando ao desenvolvimento da doença. Então, dá para a gente prevenir é sempre melhor, é a melhor forma, o melhor caminho, e há tratamento também, né? Então, a nutrição, a alimentação é a base primordial desse tratamento, né? O indivíduo, ele precisa estar consciente, ele precisa ter a responsabilidade de mudar esse estilo de vida, de mudar hábitos, né? Nós sabemos que não é de um dia para o outro, né? Mas a gente consegue sim. Então, eu costumo falar que a gente precisa ter uma disposição, a gente precisa querer, porque nesse tratamento, o maior responsável pela saúde é o paciente. Fabiano, a população, a sociedade portuguesa aí tem dificuldades nesse equilíbrio aí destacado pela Luana
rever hábitos alimentares, rever estilos de vida. Agora aí também, né, com a proximidade do inverno, pessoas mais querendo comer mais, querendo mais energia, né? Mauro, aqui tem uma cultura de plantar em casa, né? Toda casa tem um quintal, tem uma agricultura, as pessoas plantam bastante em casa, os produtos são mais naturais. Mas essa questão também da obesidade está muito relacionada à questão da saúde mental. Esses dados, por exemplo, que o senhor falou sobre os casos aumentarem no futuro, eu acho que esses dados vão alterar agora com a pandemia. Eu acredito que isso já está acontecendo, porque a ansiedade por si só ela já vai mexer com o seu cortisol, que está relacionado diretamente com toda essa questão da diabetes e a questão da obesidade. Ou seja, hoje o nosso maior problema é a ansiedade. Quando começou, por exemplo, a pandemia, eu logo comecei a escrever livros para doar gratuitamente sobre saúde mental, pensando que o brasileiro ia ser prejudicado, porque os dados da OMS em 2019 já constatavam que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. E é o segundo povo mais estressado do mundo após o japonês, né? Depois dos japoneses. Então, tudo isso vai estar relacionado a toda essa questão. Meu pai, por exemplo, ele tem diabetes por uma questão psicológica, né? Ele teve depressão e, pela depressão, ele acarretou na diabetes. Ou seja, então a gente tem que pensar hoje, acredito, na saúde mental também, além da alimentação. José Luiz, o que a tradicional medicina chinesa tem às mãos para lidar com essa questão da diabetes, especialmente nesse momento? Como destacou o Fabiano, muita gente, até pela questão do isolamento social, muita gente ainda em casa, né, fazendo trabalho, fazendo teletrabalho, fazendo home office, com um tipo de pressão que não existia, né? O que eu tenho observado, eu atendo muito paciente em domicílio. E como o colega acabou de frisar, essa coisa da ansiedade está muito presente no dia a dia. Você vê criança de 10 anos, 12 anos jogando o tempo inteiro e com uma coca de 1 litro, um pacote de pipoca, e ele nem percebe que está comendo. Às vezes a culpa nem é dos pais, porque precisam trabalhar e está no dia a dia na luta para trazer o provento para a própria casa. Na medicina chinesa, nós temos 5 elementos: terra, água, fogo, metal e madeira. O elemento metal compõe o meridiano do pulmão. Então, geralmente, como o colega psicólogo lá de Portugal frisou, essa depressão, ela vem dessa melancolia que a pessoa tem até devido ao Covid, né? Porque o Covid, para algumas pessoas, foi ruim, mas para outras foram boas. Na língua chinesa, nós temos um kanji que crise é oportunidade. Alguns sofreram e alguns ganharam. Na minha profissão em particular, eu me mantenho trabalhando desde o primeiro dia, com todos os cuidados, tudo, mas tem pessoas de outras profissões que fecharam o seu comércio, fecharam... Então, ele teve essa depressão que foi colocada, e o diabetes, na realidade, ele traz outras consequências, como amputação, ele traz cicatrizes, ele tem doenças neuropáticas. Então, não é só a questão do diabetes em si, é o efeito colateral que ele traz, não só para si, mas para os seus parentes, para os seus amigos. Então, realmente, o diabetes, ele é uma coisa muito ruim. Então, os hábitos, além dos hábitos alimentares, tem pessoas que têm diabetes e você fala, você não pode ingerir bebida alcoólica. Não, mas essa daqui o médico liberou. Nenhum médico libera nenhum tipo de bebida alcoólica, mas você fala, não, eu misturo isso com Guaraná, Diet, e tá tudo certo. Isso é o que a gente ouve, né? A gente é fisioterapeuta, a gente não pode ser também tão chato, mas a gente tenta pontuar um pouco para que a vida seja um pouco mais leve. Além do tabagismo, que eu acredito que seja a pior coisa que o ser humano possa vir a fazer. Doutor Marum, estamos passando por uma pandemia dentro da pandemia, ou seja, a pandemia de obesidade dentro da pandemia de Covid? Sim. Logo ficou claro com essa infecção, né, que as pessoas que tinham problemas cardiovasculares, doenças no coração, pressão alta, problemas pulmonares, eram mais sensíveis. Mas a obesidade, na verdade, ela está associada ao que a gente chama de comorbidades, que levam a tudo isso, né? Ao diabetes, que é um problema sério para quem adquire essa infecção por Covid, né? A hipertensão,
ao problema de fígado, mas a gordura no fígado e a hepatite consequente a essa deposição de gordura e que pode evoluir para uma cirrose, né? Hoje em dia, essa deposição de gordura é a segunda maior causa de cirrose no mundo e vem depois de alcoolismo, né? Então, ficou claro como uma vida saudável, né? As pessoas começaram a perceber que uma alimentação saudável, dormir bem, como a Luana tinha citado, se alimentar de uma forma equilibrada, né? Era muito importante para a saúde geral e se defender contra essa infecção, né? Estar mais protegido contra essa infecção. Assim como, claro, um equilíbrio de oligoelementos, né? De vitaminas, sais minerais, antioxidantes, né? Caiu aqui a minha conexão. Eu estava falando que a criança, esse diabetes, né, tipo 2, que é um problema seríssimo para a gravidade dessa infecção por SARS-CoV-2, que é o Covid-19, é o vírus, né? Ela, na infância, antigamente nós tínhamos o diabetes, que era uma doença autoimune, né? Era uma doença que o próprio sistema de defesa se confunde e ataca as células do pâncreas, que são a fábrica de insulina do corpo, que é o hormônio que mantém o açúcar controlado no sangue, e destruir as células beta. E é uma doença onde a criança já começa a tomar insulina logo cedo, mas era uma doença bem menos prevalente do que a obesidade tipo 2, que geralmente aparecia depois dos 40 anos, porque a gente vai ganhando peso ao longo da vida, né? As células do pâncreas também vão envelhecendo. Geralmente, o problema de diabetes tipo 2, que é uma diferença entre quanto o corpo é capaz de produzir insulina e a demanda por insulina, né? Chega uma hora que uma boa parte da população, depois dos 40, começava a não ter capacidade de produção suficiente. Mas o que aconteceu com essa epidemia de obesidade atingindo as crianças precocemente? O pâncreas das crianças é mais sensível que o pâncreas do adulto e não suporta o excesso de peso, a produção excessiva de insulina, que é o fato que ocorre quando a gente engorda, né? Chama-se resistência à ação da insulina. Então, você força a fábrica suporta menos e ela entra em falência mais cedo. Para ter uma ideia, 22% das crianças, dos adolescentes de 12 a 17 anos, já tem o chamado pré-diabetes. Então, numa situação mais agressiva, mais de uma obesidade pior, a gente tem a criança desenvolvendo pré-diabetes, depois diabetes, aos 20 anos. O fígado também é um órgão muito sensível. Você vai desenvolver hepatite, depois vai desenvolver cirrose, e aos 20 anos a criança já está precisando de um transplante, o adolescente. Aos 30 anos já tem o pé diabético, né? E aos 40 anos pode morrer de infarto, já deixando um filho aí. Quer dizer, a situação é muito séria, né? Nós temos realmente que aprender a comer de novo, cada alimento no seu lugar certo, a fazer esporte, inclusive, né? Mas a alimentação é o foco, né? Muito bem. A gente não consegue vencer a obesidade só fazendo esporte. Meio-dia. Centralizar na alimentação. Meio-dia e 45, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, hoje tratando de saúde, de bem-estar, dos assuntos do comportamento com os nossos especialistas. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740 aqui em São Paulo, no litoral pela Rádio Universal AM 810 em Santos, e ainda nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Você pode participar também mandando suas perguntas para os nossos especialistas. 973350038 é o nosso WhatsApp. Pessoal, chegou ao fim a série de 5 livros lançados pelo neurocientista, psicanalista e filósofo Fabiano de Abreu, que está com a gente aqui conversando diretamente de Portugal. Ele dedicou parte do tempo durante a quarentena para escrever obras, essas 5 obras, e que ajudassem as pessoas a adotar hábitos e comportamentos para melhorar a saúde mental. E o projeto teve início antes da pandemia, quando, de forma intuitiva, o Fabiano analisou o panorama em que vivemos no mundo e se prontificou a escrever para que pudéssemos buscar os comportamentos para uma vida melhor. Fabiano, inicialmente, parabéns, né? 5 livros lançados nesse período, é uma produção, é uma produtividade altíssima, né? Se você mergulhar nesse universo, o que você traz para a gente em relação a esse aspecto do comportamento para uma vida melhor? Exatamente. Eu comecei a escrever isso também, não só para ajudar as pessoas, mas ajudar a mim mesmo, porque
A partir do momento que eu estou fazendo a minha parte, contribuindo para que as pessoas tenham uma melhor saúde mental, eu também estou liberando a minha dopamina, a minha recompensa pela escrita, pelo tempo que eu estou utilizando para poder fazer isso, né? E eu, como atendo também alguns pacientes gratuitamente no Instituto Gaio, onde fiz o mestrado em psicanálise também, eu vejo quanto as pessoas estão precisando, quanto a saúde mental está afetada. Então, nosso organismo ele tem várias questões ali que precisam ser cuidadas, mas se você não cuidar da saúde mental, nada funciona. Porque quando o nosso neurotransmissor ou nossos neurotransmissores entram em disfunção, você começa aí a ocasionar um problema sério, seja no presente ou então para o futuro. Sim. O que cada uma dessas obras traz? São 5, não é isso? Todas são de comportamento humano, mas de forma diferente. Uma é educação infantil, filosofia da educação infantil, porque eu também sou filósofo, então eu tento filosofar utilizando a psicologia, a filosofia e um pouco de neurociência. E da educação, no caso de como a gente está educando nossos filhos, né? Porque os pais precisam se educar primeiro, hoje em dia, antes de educar os seus filhos, porque está precisando desse cuidado nessa educação. E também a educação na escola. Então, fala todo esse processo, como a escola não evoluiu, não se desenvolveu assim como os jovens se desenvolveram, ou seja, a gente tem uma escola atrasada para um desenvolvimento diferente, de acordo com a tecnologia. Falo também sobre a questão singular, você tratar o aluno de forma singular e não plural, né? Hoje em dia você não pode chegar na sala de aula e jogar, arremessar a matéria e esperar com que pesquem aquilo que você colocou, onde, na verdade, a gente vive na era do perfil, do usuário da mídia social, ou seja, as pessoas precisam ser vistas individualmente. Então, falo sobre isso. Tem também os 7 pecados capitais, que são comportamentos de acordo com os pecados capitais. Tem o comportamento humano em si, resiliência do comportamento humano, ou seja, são todos relacionados ao comportamento humano, só que de forma diferente. Tem um, por exemplo, que é romantizando a filosofia, ou seja, eu utilizo aquela forma romântica de escrever porque isso prende a atenção das pessoas, né? E a gente também está numa era que é muito perigoso o que você vai dizer. Qualquer coisa que você diz, por exemplo, eu estou com muita fome agora. É perigoso, porque as pessoas podem acusar você dizendo como você pode sentir fome se tem tanta gente sentindo fome no mundo. Então você não pode nem falar que está sentindo fome. E é por isso que eu fiz esse filme romantizando a filosofia com um texto muito cuidadoso de coisas que a gente pode falar. Quando você fala em buscar comportamentos para uma vida melhor, que é o foco aí do trabalho que você escreveu, isso se relaciona mais com comportamentos da sociedade portuguesa, uma vez que você vive em Portugal, desenvolveu tudo aí, ou com a sociedade brasileira? É mais relacionado à sociedade brasileira. Existem algumas coisas são similares, por exemplo, com a questão da tecnologia, da internet. Eu escrevi um artigo científico, por exemplo, em 2018, explicando por que as pessoas estão ficando menos inteligentes com a internet. Publiquei esse artigo científico em 2019, saiu na imprensa portuguesa e angolana, não só na brasileira, porque a brasileira não valoriza muito os profissionais, né? E agora que um cientista francês publicou a mesma teoria que a minha, o cientista francês saiu em toda a imprensa brasileira. Foi até engraçado que eu publiquei na internet a minha teoria, a dele, marquei as datas e falei, poxa, a minha não foi vista, a do francês foi vista. Mas é justamente isso. A internet está deixando as pessoas menos inteligentes. Isso é comprovado cientificamente. Por que as pessoas estão menos inteligentes com a internet quando deveria ser o contrário, né? Lançar a mão da tecnologia que veio para facilitar as coisas, facilitar as buscas, facilitar o encontro das informações. Exatamente. São muitos fatores. Mas, assim, para encurtar, por exemplo, as pessoas hoje elas não querem mais absorver o conteúdo completo. Elas pensam que é só botar no Google e vai achar. Então, você acaba... É a era do título, é a era da frase. Você lê a frase, o título, mas você não lê a matéria, você não lê o contexto. E é justamente por isso que as pessoas estão na realidade abstrata, né? Por que todo mundo pensa ter razão na mídia social? É a realidade abstrata, é o narcisismo. E esse narcisismo está ligado a essa propriedade da internet, você poder falar o que quer e ninguém pode fazer nada. Então, a gente está utilizando o nosso cérebro como um HD interno e é como se a internet fosse um HD externo mais rápido, ou seja, o cérebro está ficando mais preguiçoso. E quando a gente não reforça as nossas sinapses, que é a ligação de neurônio para outro, os nossos dendritos encolhem, ou seja, a gente vai ficar menos inteligente.
Quando a gente está reforçando nossas sinapses, fazendo a neuroplasticidade cerebral, a gente tende a ficar mais inteligente e memorizar. Não é à toa que tem muita criança hoje com TDAH, com transtorno de déficit de atenção, porque isso tudo está relacionado também à atenção. Ou seja, aquela internet, mídia social, aquela dopamina liberada constantemente faz com que a gente fique mais preguiçoso, com menos capacidade de memorização e o nosso QI diminui. Além disso, tudo que você falou de implicação, também abrimos portas para doenças que são consideradas doenças neurológicas, por exemplo, as demências, o Alzheimer, o Parkinson, doenças degenerativas? Totalmente. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a pessoa tem uma propensão genética a ter uma doença de demência, né, Alzheimer, e você não tem o reforço das sinapses, você não está fazendo a neuroplasticidade cerebral, você não está absorvendo conteúdo, então você vai encurtar essa demência. Tanto que é provado, por exemplo, a gente tem aqui vários especialistas que podem comprovar isso, que a pessoa que faz exercício físico, como o fisioterapeuta que está aqui com a gente, uma pessoa que tem uma boa nutrição, como a nutricionista que está aqui, como o endócrino que está aqui com a gente, ela pode retardar esse processo de demência por diversos fatores. Mas se você não tiver um nível de conhecimento, uma leitura, você fazer exercício no seu cérebro, você vai ter essa demência antecipada. E outras demências também que você pode ter. Fora a depressão, são muitas coisas que a gente pode ter de disfunção, transtornos, síndromes. É o futuro. Passando agora para mais um tema, o assunto aqui agora com o José Luiz Ferreira é a fisioterapia respiratória, que é um conjunto de técnicas manuais que podem ser preventivas ou curativas e que visam mobilizar secreções, oxigenar o sangue, promover expansão pulmonar, reeducar a respiração e prevenir complicações. Esse tipo de fisioterapia tem sido extremamente importante, não só para quem sofre de asma, bronquite, insuficiência respiratória e tuberculose, mas também para quem passou por cirurgia cardíaca, torácica ou abdominal para prevenir uma possível pneumonia. É novidade a fisioterapia respiratória, José Luiz? O que a gente precisa saber a respeito disso? A fisioterapia tem um leque muito grande, né? Ela tem 4 áreas de atuação, tipo ortopedia, neuroinfantil, neuroadulto, dermatofuncional e a respiratória. A respiratória ela está mais presente hoje nos hospitais, devido à Covid, foi mais estimulada ainda devido à intubação de pacientes, né? E geralmente a gente segue a prescrição do médico, que o médico faz o diagnóstico e nós fazemos o nosso próprio diagnóstico. Inclusive, a fisioterapia hoje ela é interdependente, mas contudo trabalha numa linha multidisciplinar. No paciente com COVID, o fisioterapeuta é sumamente importante para os exercícios respiratórios, né? Os exercícios respiratórios tanto no anti-intubação, pós-intubação ou pré-operatório, pós-operatório. E essas doenças também que antes já vinham antes do COVID, como DPOC, né? Que quem tem sabe que é enfisema pulmonar. Existem uns exercícios que realmente a fisioterapia tem esse leque bem profundo. Inclusive, eu posso fazer alguns exercícios que a pessoa pós-Covid, ela perde um pouco da sua capacidade cardiorrespiratória. Então, é importante que ela faça os exames, vê como está a sua capacidade pulmonar, porque ela varia de 0 a 100%, assim como a dor é a capacidade. Tenha um oxímetro em casa, para que ele meça a sua oxigenação, né? E o importante é a pessoa saber que ele respira não só com o pulmão, mas também com a caixa torácica, com os músculos. Então, eu vou passar uns exercícios que realmente é o que a gente dá, né, para a pessoa acometida de qualquer DPOC, seja enfisema, seja COVID, né? Que consiste nesse que eu gosto muito, que seria você puxa, prende e solta. Só para explicar, José Luiz, para quem não está nos vendo por imagens, quem está acompanhando a gente pelas emissoras, né, que movimento é esse que você faz e como é que é essa respiração?
O objetivo é focar no diafragma. Geralmente, o diafragma é o nosso músculo maior da respiração. Então, quando você pede para uma pessoa respirar com o diafragma, geralmente ele puxa todo o tórax. E o importante é respirar com a barriga, que o diafragma está aqui. Então, uma respiração que você foca mais no diafragma, que é esse músculo. E tem outro tipo de respiração, além dessa que eu citei, né, que você puxa, prende e solta. Tem aquela também que você puxa e segura, 5. E solta. 5 segundos e solta. Para algumas patologias, como o COVID e também o efizema, o importante, às vezes, não é só a inspiração, é a expiração. Por exemplo, se você vê uma pessoa que tem efizema, ele tem um tórax em barril. Então, ele não consegue fazer essa contração e essa expansão das costelas. Então, imagina, por exemplo, numa festa que cabe 100 pessoas. Entra 50, sai 50, pode entrar 50 novamente. Mas para o paciente acometido de gripe C, ele inspira, entra 50 e sai 20. Então, você tem que orientar esse paciente para o soltar, a expiração ser mais importante do que a inspiração. Então, de patologia para patologia. No quesito COVID-19, hoje, a gente tem medicamentos, tem muitas outras coisas que vêm ajudar juntamente com isso. Mas antes do COVID já existia outras doenças que realmente requer uma equipe multidisciplinar, que é o que a gente atua atualmente. Ô José Luiz, existe a fisioterapia respiratória para doenças emocionais? Por exemplo, síndrome do pânico. Você consegue, pela fisioterapia respiratória, algum tipo de movimento que te faça sair da crise? Olha, é um problema muito recorrente da sociedade moderna, a síndrome do pânico. Outras questões, o toque também, o transtorno obsessivo-compulsivo, muitas questões emocionais. Tem fisioterapia respiratória para essas questões? Sim, hoje, se a gente analisar, quando a gente inspira, estamos vivos. Agora, se você não expirar, você morreu. A nossa vida, ela inclui uma inspiração e uma expiração. O problema nosso, da nossa sociedade ansiosa, como disse o nosso colega de Portugal, é que nós somos apenas 1% consciente do que a gente faz no dia a dia. Às vezes a gente faz tudo no automático, então a gente não observa. E, às vezes, o excesso de atividades, por exemplo, uma pessoa que não tem hábitos corretos, alimentação, sono, essa crise do pânico, ela é desenvolvida justamente pela falta de dopamina, serotonina, que é um elemento que nós temos, mas existe outras sintetizado que a pessoa também possa vir a usar como em ajuda. Mas o que hoje está muito em voga seria a meditação, você olhar para dentro de você mesmo, que entra naquele fator que eu falei, da ansiedade, você não está consciente dos seus atos no dia a dia. Então, eu acredito que o tratamento que possa vir ajudar nesse quesito da síndrome do pânico, do toque, é a pessoa começar a se observar desde a hora que ele acorda. Poxa, acordei hoje, morreu 1 milhão de pessoas, eu estou vivo. Então, já começar com aquele gratidão, esse tipo de coisa. Pessoal, meio-dia não, 1h01 agora, estamos no programa Gente que Fala, pela Trianon AM 740 aqui em São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 em Santos e ainda nas redes sociais. Perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Luana, a Juliana Rocha com a gente no YouTube, ela quer saber o seguinte: o que você recomendaria para uma criança passar por um processo de detox dessa quarentena? Certo. Como a gente falou aqui desde o começo, Mauro, tentar evitar esse consumo frequente desses alimentos ultraprocessados, né? Então, é bem importante que os pais estejam juntos nesse processo, porque como a gente falou aqui, e
e os colegas pontuaram, a criança ela é o reflexo dos pais, né? E ela tem muitos pais, o pai e a mãe, como exemplo. Então, tentar evitar a compra desses alimentos, né? Porque se a gente não tem dentro de casa, com certeza é muito mais difícil, né? Então, quanto mais fácil tá esses produtos, quanto mais está à vista dessa criança, claro que mais ela vai querer. Então, primeiramente, evitar esse consumo frequente, estimular através, né, de algum desenho lúdico, como foi passado aqui pelo doutor, de alguma forma, o consumo de comida de verdade, o alimento na sua forma in natura. Então, quanto mais a gente tiver esses produtos em casa e quanto mais, principalmente, os pais estiverem atentos a essa educação, não terceirizar isso, com certeza mais fácil será. E explicar, né, para essa criança o porquê é importante ela dar preferência a alimentos in natura, a comida de verdade, para ela ir criando uma consciência do motivo. Então, precisa ter um motivo. Eu costumo falar que precisa fazer sentido, né? Se não faz sentido, ela não vai provavelmente querer mudar um hábito, né? Querer incluir isso na rotina dela. Então, explicar realmente é uma educação, ter aquele tempo com o seu filho, explicar para ele o porquê é importante, o porquê vai fazer bem para ele, fazer isso fazer sentido. Adriana Braga, nossa audiência no Instagram, obrigado pela pergunta aqui, Adriana. Doutor Marum, a Adriana pergunta o que é o Qigong e como ele pode ajudar o organismo. O Qigong. Sim. Qigong é uma espécie de yoga chinesa, né? É para mim a pergunta? Sim. Aqui está Qigong, dentro da medicina chinesa, né? CHIKUNG. Qigong, é isso? Qigong, certo. Qigong é uma série de movimentos e depois dos movimentos, técnicas meditativas, né, que ajudam a equilibrar a energia do corpo, né? Eu também tenho uma formação em medicina chinesa, senão não conheceria, né? Mas esses elementos, né, que o José Luiz citou muito bem, na medicina chinesa a gente tem os 5 elementos que correspondem a órgão no microcosmos, né, aos nossos órgãos. O pulmão é o metal associado ao intestino grosso, né? Então, todos esses elementos eles têm um ciclo de geração e um ciclo de controle. E se a gente fizer movimentos que são técnicas muito precisas, precisa ser aprendido com um mestre, né? Eu tive um mestre chamado Cao Yimin, sou muito grato a ele, e aprendi Qigong. Então, com isso, você consegue equilibrar. É algo meio que parecido com yoga na Índia, mas é a yoga chinesa. E tem várias técnicas diferentes. Eu respeito muito essas tradições milenares, né? Medicina ayurvédica, medicina chinesa e todas as suas vertentes, né? Acho que isso ajuda muito a nos equilibrar. Espero que eu tenha respondido bem. Muito bem. Nossa audiência em Santos, Joana Viegas, pergunta para você, Fabiano. Ela diz o seguinte: o seu livro Filosofia na Educação Infantil é focado no comportamento das crianças do mundo atual. Aí a pergunta: é possível despertar o interesse delas pelo conhecimento? E não é fácil. É uma técnica. São várias técnicas. Por exemplo, uma leitura em voz alta, ela fazer o resumo da leitura dela, a recompensa em relação à própria leitura. Então, as crianças estão muito condicionadas à recompensa, até pelos joguinhos eletrônicos, né, que está sempre conquistando alguma coisa, e pela própria mídia social. Então, você criar estratégias para que ela possa ter uma recompensa do estudo. Na psicologia, tem pessoas que são contra essa questão de que, então ela só vai estudar por uma recompensa, mas eu digo uma recompensa no sentido da liberação da dopamina, o que possa satisfazê-la para que ela possa absorver aquele conhecimento. Porque realmente está muito difícil você conseguir convencer uma criança de ler o conteúdo e de aprender o conteúdo. Então, são várias estratégias que a gente tem que fazer. Tem lá no meu livro e tem também no curso que eu vou estar lançando agora sobre memorização. A gente tem que tentar fazer com que as crianças criem um engrama no cérebro, a memorização. E isso está difícil porque são muitos conteúdos ao mesmo tempo, mas nenhum tão interessante, nem tanta emoção para que você possa fixar aquele conteúdo de maneira que vire uma memória.
José Luiz, Ana Maria Lopes, nossa audiência pelo Facebook, quer saber se existe tratamento para fratura de fêmur em idosos. Fratura de fêmur em idosos, Sim. né? Se existe tratamento para fratura de fêmur em idosos. Pergunta da Ana Maria Lopes pelo Facebook. Inclusive, é uma boa pergunta, porque hoje a gente observa que o idoso ele está sendo muito acometido por essa patologia. E existe a operação que o médico faz, ele coloca uma prótese, né, que é o metal, e que o fisioterapeuta ajuda na reabilitação. Contudo, o que tem que fazer é preventivamente para que não venha ter a fratura. Por exemplo, na casa, evitar tapetes, lugar escorregadio, porque a partir dos 70 anos, a mulher já tem uma osteoporose a mais e, com isso, os ossos já ficam mais porosos. Mas o homem também tem essa osteoporose, que é acometida com 80, 90, devido à constituição física do homem e da mulher. Mas é bem doloroso para o idoso, porque geralmente ele começa a se definhar e ele morre não da fratura em si, mas do efeito colateral, que é o pulmão, porque geralmente o idoso, quando é acometido por uma fratura, ele fica muito tempo deitado, e se a família não tem assim condições de contratar um fisioterapeuta, alguém que possa auxiliar, então ele acaba desenvolvendo uma pneumonia, que é uma doença coadjuvante à fratura. Mas o tratamento existe sim, e realmente hoje a gente está bem capacitado para isso, e realmente tem bons resultados. Pessoal, vamos caminhar para o encerramento dessa edição do programa Gente que Fala. Zé Luiz, aproveitando que você está com a palavra, sua despedida, seus canais. Eu quero, de imediato, agradecer a oportunidade de estar com vocês, do Gente que Fala, e dizer que, se alguém quiser algum tratamento, eu estou à disposição. Né? O meu celular, não sei, posso dar? É o seus 9... canais... pode falar. Também tem os canais de Facebook, WhatsApp, Instagram também, e também o meu WhatsApp. Sim. Quais são os endereços no Instagram e no Facebook? O Facebook é José Luiz Ferreira da Silva, tudo junto. Luiz com Z. Isso, José Luiz com Z. O Instagram é José Luiz Fisioterapeuta, @ e o outro, que é o Instagram, eu não lembro no momento, mas isso daí já consegue. Já é o suficiente. Luana, a sua despedida, seus canais. Queria agradecer o carinho a todos os telespectadores, os colegas, e a você também, Mauro. Gratidão pela participação. Sempre muito bom a gente poder contribuir com informação de qualidade. O número para contato é 067 99680 4857 e as redes sociais @Luana com 2 N's, Karamalak com C mudo no final. 067 porque estamos falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é o DDD aí, né? Isso. Muito bem. Fabiano de Abreu, sua palavra final, seus contatos, seus canais. Agradeço novamente o convite, parabenizo a todos os profissionais que participaram, foi tudo ótimo. Fabiano de Abreu Oficial, minha rede social, Instagram e Facebook, lá terá todo o meu conteúdo. Obrigado. Doutor Ricardo Marum, sua despedida e seus canais. Muito obrigado pela oportunidade. Quero salientar se essa epidemia ela levou a um afastamento das crianças da escola, aproximou os pais. Então, os pais têm a oportunidade agora de agir mais efetivamente sobre a saúde dos filhos, a saúde alimentar, que é muito importante. Queria deixar um contato mais preciso do nosso Instagram, que é IBEN de Nair, _Nutri, NUTRI. E uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Obrigado aos outros colegas. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, destacando aqui os assuntos relacionados com a saúde, o comportamento, o bem-estar, o médico endocrinologista Dr. Ricardo Marum, a nutricionista Luana Karamalak Munaro, o fisioterapeuta José Luiz
Ferreira da Silva e também o neurocientista Fabiano de Abreu. Muito obrigado pela presença de todos em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h12 agora, muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.